Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Pela bondade e misericórdia de Deus, estamos aqui nesta manhã para o encerramento desse trimestre, como bem falou aqui a irmã Lindau, e foi um trimestre muito bom. Chama muita atenção o título geral dessa lição: Homem dos quais o mundo não era digno. Legado de Abraão, Isaac e Jacó. Esses homens deixaram o seu legado para gerações. E prova disso é que nós fomos edificados nesse trimestre com estes comentários. E nós observando aqui, nós tivemos 7 lições falando sobre Abraão. A primeira, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Quando Deus falou com ele para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus mostraria. Você viajar hoje é fácil. Qualquer lugar você localiza através do GPS. Ele não tinha o GPS tecnológico como nós temos hoje. O GPS dele foi o próprio Deus. Deus é que estava direcionando para onde ele ia. E ele obedeceu o chamado de Deus. Deus fez uma promessa para ele que através dele todas as famílias seriam benditas. Então ele seria um instrumento para uma geração, para uma promessa. E quando falou que todas as famílias seriam abençoadas através de Abraão, isto estava falando através dele viu o Salvador. Em Cristo Jesus, todos nós somos contemplados por esta promessa. E a segunda lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Ele creu. Mesmo tendo suas falhas, seus erros, porque trata de ser humano. Aqui não trata de homens perfeitos. Não. Homens sujeitos a pecar, homens sujeitos a falhas, a erros, mas mesmo assim fizeram a diferença diante da sua época, obedecendo a Deus, crendo na promessa. Dentro desta promessa é necessário que sabamos esperar o tempo de Deus, o tempo do cumprimento desta promessa. E pela impaciência, que foi a lição 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Porque esse tempo é um tempo desafiador. Deus lhe prometeu. E agora, até ela se consumar, esse período foi que houve essa impaciência. Podemos dizer que ele encontrar uma forma de ajudar Deus. Foi quando Sara disse: olha, ela não tem idade para ter filho, ela é estéril. Esse filho vai ser de Agar. E veio Ismael, só que não era o da promessa, e trouxe uma situação difícil para o meio da família, porque procuraram ajudar Deus. Deus só quer de nós a obediência, a fidelidade a Ele, e ela, nessa atitude, teve as consequências que o povo de Israel até hoje colhe a semente desse ato impensado, desse arranjo humano, que aqui foi um arranjo, e deu errado, porque os palestinos, aquela região que persegue Israel, são da descendência de Ismael. A quarta lição, Deus reafirma ou confirma a promessa. Foi quando Deus fez aliança com Abraão, mudando o nome de Abrão para Abraão, e ali reafirmando
que essa promessa seria de um casal. O filho da promessa não era Ismael, era Isaque. E nesse intervalo da confirmação das promessas até o nascimento de Isaque, teve aquele período quando Deus ordenou que ele saísse do meio da sua parentela, e ele trouxe consigo seu sobrinho Ló. E aí onde vem a lição, o juízo contra Sodoma e Gomorra. O que tinha a ver? Porque veio a prosperidade tanto para Abraão como para Ló. E os pastores de ambos estavam em discórdia, em contenda. E Abraão, muito sábio, muito prudente, chamou seu sobrinho, disse: olha, nós somos parentes, não pode haver confusão, briga entre nós, mas escolha, deu a oportunidade, a prioridade de escolha para seu sobrinho Ló. E ele, levantando os seus olhos, ele observou as campinas verdejantes da beira do Jordão, não sabendo ele que ali, aquela região, estava condenada ao juízo de Deus. E ele escolheu aquelas campinas. E Abraão escolheu ao contrário. Se ele foi para o sul, ele foi para o norte. E a região que Abraão escolheu não era das melhores terras, mas ali estava com a bênção do Senhor. E nós precisamos ter muito cuidado na nossa escolha, que seja direcionada por Deus. E com isso, aquela cidade ser uma cidade ímpia, perversa, que estava sob o juízo de Deus, foi quando o Senhor enviou aqueles varões à casa de Abraão. Quando ele hospedou ali na sua casa, foi reafirmada a promessa que o nascimento do filho seria de Sara. E também eles comunicaram o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Foi quando Abraão foi interceder. Começou com 50 até 10, se Deus ia destruir aquela cidade, se ali tivesse 50 justos, o Senhor, longe dele fazer tal coisa. E ele foi ali um ensinamento para nós muito profundo sobre a intercessão, que é muito importante, amados, nós intercedemos. E Abraão intercedeu ali para o seu sobrinho. Na realidade, não tinha 5 pessoas ali naquele lugar, só tinha Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E ao sair daquela cidade para não ser destruída, nós vimos, todos nós somos sabedores, que a ordem de Deus que não olhasse para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então só saiu Ló e suas 2 filhas. E foi uma tragédia aquela saída, o local que eles escolheram para habitar. Porque ali houve aquela situação de enxerto e nasceu 2 nações terríveis contra a nação de Israel. Os Moabitas e os Moabita e Amonitas. Então, foram consequências dessa escolha errada de Ló. Mas aprendemos que Abraão nos deu um exemplo de intercessão. Veio agora o nascimento de Isaque. A promessa cumpriu. Fora do tempo da idade, biologicamente falando, mas ali, quando esgotou toda a capacidade humana, que ela não tinha nenhuma condição, foi onde Deus começou a operar. O que Deus está nos ensinando aqui? Está nos ensinando que todo o poder era dele. O nascimento de Isaque era algo da parte do Senhor, um milagre da parte do Senhor nosso Deus. Nasceu esse menino. Quando ele nasceu, já havia aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão da circuncisão. Ele diz que o 8º dia Isaque foi circuncidado. Ali começou a promessa que Deus havia feito a Abraão. O tempo passa. Observamos que antes do nascimento de Isaque, Abraão era um homem de altar, construtor de altar. Não vimos mais ele falando em altar até chegar o dia de Deus pedir Isaque. Interessante que esse menino é o menino da promessa. E Deus viu ele muito apegado a esse menino, amando muito esse menino.
Claro que pai ama filho. Só não podemos amar mais nossos filhos do que a Deus. E Deus agora falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho a quem tu amas e vá a um local que eu te mostrarei e oferece sacrifício. E ele obedeceu a ordem de Deus. Depois do caminho de 3 dias, ele e seus servos, que ele avistou o Monte Moriá, e Deus disse: olha lá. Abraão vê nesse período da chamada dele, até esse momento, foi o trabalhar de Deus na vida dele, aperfeiçoando a fé, porque a nossa fé ela é aperfeiçoada. Foi o trabalhar de Deus na vida dele, e ele passou a crer em Deus. Se Deus tinha feito uma promessa, que dele seria nações, e agora Deus vai e pede esse filho em sacrifício. Aí ele deixa os moços que estavam cuidando dos jumentos, que tinham levado a lenha, a carga, e ele disse: olha, eu e o moço vamos adorar o Senhor e retornamos. Observa que ele disse: eu vou e volto. Eu vou ao almoço e volto sozinho. Não. Ele disse: nós iremos adorar o Senhor e retornamos. Ou seja, a fé de Abraão foi tamanha que disse: mesmo eu sacrificando meu filho, o Deus que eu sirvo, ele tem o poder de ressuscitar. Bendito seja Deus. Então aqui a fé de Abraão foi aperfeiçoada nesse momento. Foi quando ele fez tudo. Observe que na trajetória da subida do Monte Moriá, Isaac faz uma pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, o telo, e cadê o cordeiro para o sacrifício? Ali saiu a palavra de fé de Abraão: Deus proverá. Ele foi confiado nessa palavra: o Deus proverá. E o que seria de nós se não fosse o Deus proverá nas nossas vidas? É a razão de nós estarmos aqui, é porque Deus é o Deus da provisão. E ele, quando ele levantou a mão, observa a obediência de Isaac. E se fosse hoje, você vai sacrificar outro. Eu não. Eu que vou ser sacrificado? Essa geração de hoje jamais ia aceitar um negócio desse. E ele aceitou. Quando ele levanta o cutelo, foi como bradou a voz do anjo do Senhor: Abraão, Abraão, não faz tal coisa. Eu sei que tu amas a Deus. Temas a Deus. E o temor ali foi comprovado. Agora, dentro dessa prova, que foi a lição 7, encerrando aqui a trajetória de Abraão nessa lição, que agora já começa com Isaac. Isaac, o herdeiro da promessa. Herdeiro da promessa, ele passou pelos mesmos dissabores que passou Abraão. Quando veio as provações, Abraão, aquela fome, aquela seca, Abraão foi para o Egito. Agora Deus não permitiu que Isaac fosse para o Egito. E ele foi para a terra de Gerar. E lá na terra de Gerar, Deus mandou ele plantar, na terra dos filisteus. E naquele ano a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. E a Bíblia completa lá no Gênesis 26, 12, depois você pode conferir, que ele colheu 100 por 1. Porque Deus abençoava, debaixo da ordem de Deus, da palavra de Deus. E faz lembrar de Pedro, daquela pescaria do discípulo, que ele não tinha apanhado nada, e o Senhor manda ele lançar a rede. Aí ele disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. E ele era pescador experiente, não tinha pegado nada, mas debaixo da palavra de Jesus, eles lançaram a rede e teve aquela pesca maravilhosa. Então, foi a mesma maneira. Diante da palavra de Deus, Isaac plantou e teve bastante, ao ponto de causar inveja nos filisteus. E Isaac, ele nos ensina muito. Era um homem pacífico. Um homem pacífico, porque ele desentulhava os poços que seu pai Abraão havia cavado, e os filisteus vinham, entulhavam ou tomavam. Ele cavava outro. Ele era um homem de paz, pacificador, promotor de paz. Eu aprendo aqui com o Isaac, cada um de nós podemos nos identificar com cada um deles.
dos 3 patriarcas. Talvez você pode ter a fé de Abraão, mas Isaac era um homem de paz. Ele evitava contendas, discórdia. Ele era um homem de uma mulher só. A única mulher na vida dele foi Rebeca. Ele, ao ponto dele procurar ter paz, que constrangeu os filisteus, de tal maneira que eles reconheceram que Deus era com ele, que ele era um príncipe de Deus. Aqui nos ensina que nós devemos ser agente de paz. Se alguém nos faz o mal, façamos o bem. Se alguém lhe fez algo, faça o contrário. Ao ponto da pessoa ficar constrangida. O Elimelec, ele foi ter com Isaac. Ele fez uma comitiva e foi lá visitar ele, pedindo a bênção sobre ele, reconhecendo que Deus era com Isaac. Está aqui no capítulo 26, Abimeleque, ele veio falar com Isaac, reconheceu que Deus era com ele, e ali houve aquele banquete de paz. Está aqui no capítulo 26 e o versículo 29. Quando ele veio ter com ele para fazer um concerto, querendo fazer um concerto contigo, versículo 28 diz: e eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um concerto contigo, que não nos faça mal, como nós em ti não temos tocado, e como fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Aqui foi o reconhecimento deles, que Isaac era um homem de Deus, era um homem que andava na presença de Deus. Depois tivemos agora o nascimento de Isaac. Teve 2 filhos, casou aos seus 40 anos de idade com uma parenta sua, primo, né? E estéril. Como é que Deus trabalha, né? Deus fez uma promessa que seria grande nação e multidões, não poderia nem contar, seria como as estrelas. E agora o filho casa com a mulher estéril. Ele orou 20 anos para que ela tivesse filho. E com 20 anos, ela agora observa que não era só uma criança no seu ventre, era gêmeos. Primeiro que aparece escrito na Bíblia de gêmeo duplo foi no caso de Rebeca. E o Senhor, ela orou a Deus, e Deus deu a resposta: ó, dentro de ti tem 2 nações, o maior servirá o menor. Deus falou com ela. Agora, fica assim, se nós entendermos que dentro desses irmãos, se Rebeca falou isso para Isaac, do que Deus havia falado com ela, porque esses irmãos, eles nasceram e houve um erro muito grande aqui de Isaac. Nós vemos que os homens tinham acertos, mas tinham suas falhas, assim como nós. Eles tiveram predileção. Isaac se apegou muito a Esaú e Rebeca a Jacó. Agora, Rebeca teve um papel muito importante, que ela ensinou princípios das bênçãos de Deus para Jacó, ao ponto dele ter interesse.
Observe que Esaú não tinha interesse nenhum para as coisas de Deus, mas Jacó já tinha. Sua mãe havia ensinado isso. E quando eles cresceram, nós observamos que eles não eram unidos. Ao ponto, já imaginou o irmão chegar em casa com fome, e o outro está lá com um prato bonito, e outro, me dá essa comida aí. Não te dou não, só tu me vender o teu direito de primogenitura. E aí, tanto que Esaú não valorizava, que ele disse, o que me interessa? Não adianta. O direito de primogenitura, se eu estou morrendo de fome. Ninguém, aqui vemos um hipérbole, ninguém morre assim de um dia para outro de fome, né? E ele, por quê? Ele não valorizava as bênçãos do Senhor. Era uma bênção dupla que o primogênito tinha. E ele vendeu, negociou. Quando chegou o tempo dele receber a primogenitura, foi quando houve aquele episódio do engano. E Jacó se passar por Esaú, Rebeca ouviu a conversa, ele usurpou a bênção do seu irmão, através da mentira, do engano. Se Deus tinha falado que o maior ia servir o menor, não precisava disso. Mas, como eu falei, a princípio, eram seres humanos, sujeitos a erro, a falhas. E ele, Jacó, ele, diferente fisicamente de Esaú, que Esaú era peludo, ele não, liso. E disfarçou, quando Isaac já sem ver, perdido a vista, apalpa ele e disse, olha, aqui é Esaú, mas a voz é de Jacó. Tu é Esaú? Sim, sou Esaú. Custou caro para ele essa palavra aqui. Quando Esaú chega e vai pedir a bênção, ele disse, não, meu filho, já abençoei. Pai, só tem uma bênção só. Primogenitura será uma bênção. Com isso houve aquele conflito, que Esaú disse, olha, no dia que meu pai morrer, eu mato Jacó. Agora Jacó, ele vai para a terra, enviado para a terra dos seus pais, seus parentes, Padã Arã. Quando ele sai, fugindo do seu irmão para não ser morto, ele chega num lugar chamado Luz. Ele passa a noite ali. Foi quando ele teve aquela visão, que nós chamamos de visão transformadora, está na lição 10, experiência transformadora. O Senhor visita ele. O Senhor fala com ele. Ele tem um sonho de ver uma escada até o topo, que os anjos subiam e desciam. Quando ele amanhece o dia, quando ele acorda, dá em si, ele diz, olha, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele faz uma aliança com Deus, pede a bênção do Senhor sobre aquela trajetória, aquela viagem, sobre a sua vida. Ele faz uma promessa de fidelidade a Deus. Se Deus abençoasse ele muitíssimo, tudo, ele seria fiel ao Senhor no dízimo. Ele vai, e ali tem agora, aquele lugar não chamou mais Luz, chamou Betel. Seria casa de Deus, casa de oração. Ele viaja, tem essa primeira experiência com Deus. Quando ele passa lá 20 anos, Padã Arã, todos mundo conhecem, trabalha 14 anos por 2 filhas de Labão, seu tio, seu sogro. Ele trabalha para ele agora para 6 anos, como empregado, cuidando dos bens dele. Nesse período, Labão muda seu salário 10 vezes. Deus tinha feito promessa que ele ia prosperar, e Deus fez ele prosperar. De todas as maneiras que Labão com seus filhos tentava tirar os bens de Jacó, Deus abençoava. Jacó pagou um alto preço por aquelas mentiras, o engano que ele fez,
Ele também foi enganado. A lei da semeadura, amados, ela é irrevogável. O que nós plantamos, nós vamos colher. Chega o tempo, Deus manda que ele voltasse. E ele volta, preocupado nesse retorno, porque nesse ele imaginava que ele tinha que encontrar com seu irmão. Às vezes o tempo passa, tem pessoas que esquecem, outros não. E ele estava muito preocupado com esse encontro com o seu irmão. Ele agora nesse retorno, já com 11 filhos, e mais a Diná, ele vem ao retorno para encontrar com seu irmão. Ele agora, ele muda a sua história de um homem enganador a um homem honrado. Ele teve um encontro novamente com o Senhor. Foi lá em Peniel, que lutou com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fez questão de procurar. Como é que é o teu nome? Ele disse Jacó. Trapaceiro, enganador, usurpador. Tu não te chamará mais Jacó. Tu se chamará Israel, pai de nações, de uma grande nação. Ele ali agora, mesmo manquejando, por ter lutado com o anjo do Senhor, ele não soltou enquanto não foi abençoado. E ele agora vem a lição que nós vimos, a lição número 12, que foi da reconciliação. O encontro dele com seu irmão. E nesse encontro eu acho interessante que dessas mulheres que ele trabalhou lá 7 anos por Raquel, e o Labão tinha uma lei lá que a mais nova não podia casar antes do que a mais velha, e ele amanhece o dia, está Lia lá com ele. Quando amanhece o dia que ele vê a Lia, ele zangou. Aí que com o Labão trabalhou mais 7 anos, mas já com as 2 mulheres. Raquel, que era amada do seu coração. Interessante que Jacó escolheu Raquel, Deus escolheu Lia. Por isso que é bom o homem escolher na direção de Deus. Deus deu Lia para ele, mas ele quis Raquel. Como a uma era amada, a outra rejeitada, Deus honrou Lia. Com o quê? Com filhos. Muitos filhos. Porque naquele tempo o propósito era esse, de uma grande nação. Hoje não precisa mais isso, certo? Mas naquele tempo era assim. E ele, prova de que não foi Deus, que quando ele sai de lá, que o seu sogro vai atrás dele, ela tinha levado os ídolos lá, aqueles serafins, de Labão. Labão foi lá procurar por eles. E Raquel estava com eles. E Jacó disse, quem tiver com ele, que morra. Não demorou muito tempo. A mulher amada dele veio a óbito. Mas a Lia estava com ele. Ele, quando ele vai encontrar com o irmão, estava até comentando uma missionária, ela não gostou muito dessa estratégia dele, que ele colocou as servas na frente, se vinha alguma, que quando ele soube a notícia, que Esaú vinha com 400 homens, ele teve medo. Ele disse, vou botar essas servas aqui na frente, botou a coitada Lia já no meio, com os outros meninos, e a amada Raquel com José, menino predileto, lá no final. Se vier alguma coisa, esses dois aqui são um para-choque aqui, para receber qualquer embate. E ele protegendo ela. Mas Deus tinha entrado neste negócio. Da maneira que Deus trabalhou o encontro com Jacó, Deus também trabalhou no coração de Esaú. Eles reconciliaram. Reconciliação é necessário para nós, tanto como servo de Deus, como nossas famílias. Agora, não é necessário ter afinidade. Eles não tiveram mais afinidade. Se reconciliaram, mas não tiveram mais afinidade um com o outro. Mas o importante ali era a reconciliação. E essa última lição, o legado de fé de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Nós observamos que o escritor aos Hebreus, ele traz aqui no capítulo 11 uma galeria dos heróis da fé. Homens que fizeram a diferença na sua época, no seu tempo. E o escritor aos Hebreus, o tempo aqui diz legado. Legado aqui, nós observamos, legado, ele é uma confirmação, algo que é deixado. Legado, ela é uma herança que uma pessoa deixa para gerações seguintes. Esse legado aqui, alguém pode ser material, bens, sim, mas o foco aqui que eles deixaram, o principal sentido aqui é espiritual. O legado aqui, está falando essa lição aqui, é espiritual. Claro que nós sabemos que deixou o legado de muitos bens, mas o que está focado aqui é a lição, o legado é espiritual. O que nós estamos deixando para as gerações futuras? É o legado. E ele deixou aqui um legado de fé. Fé é confiar em Deus e ensinar essa confiança aos filhos e aos discípulos. Ou seja, algo que você está deixando para alguém. Primeiro, fé. Segundo, exemplo de vida. O que é o exemplo de vida? Viver de maneira integral, de obediência e uma vida piedosa. Isso é o exemplo de vida. Outro legado são valores. Valores é transmitir princípios como justiça, amor, santidade e temor a Deus. Isso aqui são legados que podemos deixar. Promessas. Viver de acordo com a aliança divina e incentivar os outros a fazer o mesmo. Isso aqui é legado. Uma fé, obediência, uma fé verdadeira, como nós vimos aqui, e uma fé que saiba esperar. Como nós estamos vendo o dia de imediatismo, esperar não é fácil. Mas Abraão esperou 25 anos para o cumprimento das promessas na vida dele. 25 anos, mas não é 25 dias não. E ele sobre esperar em Deus. Onde olha aqui Romanos, capítulo 4 e versículo 20, ele diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, ele deixou um legado. Qual o legado também nós podemos ver no Novo Testamento que alguém deixou? 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Isso aqui é legado. Não é algo hereditário, mas é algo que é recebido, que você pode aplicar na vida e passar para outros. Foi o que esses homens deixaram. Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações.
Aqui, essa lição final, ela faz um resumo daquilo que eu discorri sobre a vida destes homens, de cada lição. Como diz aqui, estamos encerrando, mas esses homens, eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, só para ele não, para a igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Então foi um legado abrangente para todas as gerações. Tanto o judaísmo como o cristianismo tem um exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos que querem desenvolver uma fé fingida, não, verdadeira e viva no Senhor. A vida desses homens deixaram esse exemplo para nós, de confiança em Deus. Aqui no primeiro ponto, o legado de Abraão, diz o alcance do legado de fé em Abraão, a herança de fé de Abraão, não se limitou só a Israel, mas a igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e família da terra. Então a bênção, ela é para todos. O povo de Israel que quiseram ser só para eles. Mas Jesus veio e disse, olha, antes de Abraão, eu sou. Então a bênção não era exclusiva. Era para a nação de Israel, como eles queriam ser detentora de tudo isso, eles atraíssem outras nações para seguir a Deus. Só que em vez de eles persuadirem, foram persuadidos pelas nações pagãs. Mas Deus tinha uma aliança com estes homens. Quando se fala o Deus de Abraão, e Deus chamou Abraão de meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Você observa que com mesmo as suas falhas, mas Deus viu nele esse potencial de fé e chamou de meu amigo. Quando Abraão passou e veio Isaac, ele diz, Deus de Abraão e de Isaac. Quando passou Isaac, ele disse, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, outra versão de Israel. Foi a maneira que Deus se revelou para o povo lá no cativeiro do Egito. Porque Deus tinha falado para Abraão, naquela aliança que Deus fez com Abraão, ele disse, olha Abraão, de ti serão numerosos, só que tu vai ter essas terras, tudo vai ser dos teus descendentes, e esse povo vai ser levado para o cativeiro no Egito, por de 400 anos, 430 anos, mas eles vão voltar. Então Abraão estava sabendo dessa promessa. E ele, quando estava chegando o tempo do cumprimento desses anos, Deus aparece a Moisés. Está aqui no Êxodo 3:6, diz assim, e disse, mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Foi quando Deus revelou a Moisés, lá, quando ele estava pastoreando lá em Midian, ele viu aquela sarça, e Deus se revelou para ele, mostrando que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele estava com a missão de tirar esse povo lá do cativeiro, estavam escravos, e trazer para esta terra da promessa. E aqui, quando falando, as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Por quê?
pois o Messias nasceria de quem? Da semente de Abraão, da descendência de Abraão. Abraão foi o primeiro gentil a receber a mensagem do Evangelho. E quem pregou para Abraão? O próprio Deus. Foi Deus que pregou para Abraão. E ele deu crédito na mensagem de Deus. Então dele veio o Messias. Por isso que a igreja, nós recebemos as bênçãos de Abraão, por isso. Na genealogia de Jesus, apresentado lá em Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, e Davi, filho de Abraão. Os que crêem em Jesus como Salvador pela fé, são o quê? Filho de Abraão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou sobre isso, que através de Jesus Cristo, nós somos chamados pela fé, filho de Abraão. Está aqui no capítulo 3 e o versículo 7. Saber, pois, que são da fé, são filhos de Abraão. E a fé aqui, a fé ela é incondicional, a fé incondicional de Abraão. O que é fé? Todos nós sabemos, né? Na Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, o versículo 1, vai definir o que é fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. O que é aquilo que nós estamos vendo não é fé, mas é aquilo que nós não vemos, mas cremos, acreditamos. Isso é fé. E foi o que Abraão fez. Ele acreditou em Deus. Olha, você imagina você estar no meio da sua família e alguém chegar e dizer: vai para o lugar que eu falei no início, eu te mostrarei. Só fé, amados. Hoje estamos escrito, a Bíblia é fácil para nós entender isso aqui. Agora você imagina no dia de Abraão, ouviu uma voz, não sabemos de que maneira que Deus revelou a ele, e ele acreditar nesse aí. Hoje acreditamos porque está escrito, para nós é mais fácil. Agora para Abraão, por isso que ele é o pai da fé, ele acreditou e obedeceu. Ele demonstrou esta fé verdadeira no seu chamado por Deus. E estava ali junto com a família, mas ele obedeceu à voz do Senhor. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar. E ali fez as 7 promessas para ele. Está no capítulo 2 do Gênesis, versículo 1 ao 3. Nós vamos encontrar ali as 7 promessas que eu falei na primeira lição que nós comentamos aqui. E ele obedeceu esse chamado de modo incondicional. Porque às vezes coloca condição. Eu na convenção, agora, eu estava a missão de conversar com um pastor para ir para outro lugar. O culto de ontem eu quase não assisti ontem à noite. Eu fui chegar no final. Estava conversando com um pastor que ele ia sair de um lugar para ir para outro. O questionamento dele foi: como é que é o lugar lá? Como é? Tem quantos crentes lá? Como é que é a renda lá? E eu fui conversar com ele e disse: se o seu chamado é condicionado, porque no dia que a gente faz aquele juramento, a gente faz, eu confirmo que qualquer hora que precisar, estamos prontos para servir. Mas aí entra o lado humano de confiar o que lá pode oferecer, não o que o dono da obra pode fazer. E nós precisamos acreditar no que Deus, dono da obra, pode fazer, não é o que lá pode oferecer. Isso é a ótica humana.
Mas Abraão estava dentro da ótica de Deus. Ele obedeceu sem questionar. Só simplesmente, Senhor, eis-me aqui. E Deus o conduziu. Não tem coisa melhor do que ser conduzido por Deus. E a resposta dele foi obedecer a Deus. E aqui, sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou as suas promessas a ele e seus descendentes. Essa confirmação nós vimos lá no dia que ele foi sacrificar Isaac. Ali foi o ápice da fé de Abraão. A confirmação de que realmente ele obedecia a Deus. Foi o fechamento da obediência dele a Deus. E o legado de Isaac? Nós sabemos que o nome dele significa riso, ou ri. Foi o caso de aquele riso que alguém condena de Sara. Aquele riso não foi de zombaria, de incredulidade. Aquele riso foi de admiração. Como que ela naquela idade poderia ter filho? Foi a admiração dela. Não foi incredulidade. Ela foi repreendida. E aí a prova de que uma criança que nasce na seio de um casal, um com 100 anos, com 90, é riso mesmo, né? E aí foi confirmado que seria uma alegria imensurável para aquele casal. E vindo o cumprimento das promessas de Deus na vida deles. Então o nascimento de Isaac trouxe esse momento de alegria para os pais. E eu acredito que a alegria da idade avançada é igual, acho que hoje vou com o neto, né? Muito parecido. E essa alegria e o cumprimento da promessa, como diz o comentário, tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continua crendo, apesar das circunstâncias adversas que pode acontecer, vão também em algum momento sorrir de alegria. Porque tem a promessa. Até a realização dela, eu falei que é um tempo difícil. Pode vir circunstâncias, pode vir a dúvida, pode vir as profetadas, né? Mas no dia que, o momento que acontece, vem a alegria. Você está orando por uma causa. E no dia que você recebe a confirmação, você se alegra. Foi exatamente a vida desse casal. O nascimento de Isaac simboliza o que? Confirma que a fidelidade de Deus. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Se Deus fez a promessa, descanse em paz, deleita no Senhor, porque o tempo vai acontecer. Não fique ansioso, ansiosa. Não, Deus prometeu, até agora aconteceu. Espera, no momento certo, você vai sorrir. Vai chegar o momento da alegria, porque Deus é fiel. Se foi Deus que prometeu, nada é impossível para Ele. Isaac se torna um sinal do legado de alegria e da esperança, que é produzido por quê? O que produz isso? Fé. Tudo isso é produzido pela fé. Porque se eu tiver fé, você não vai acreditar. E aqui a fé, ele acreditou. Ele viu, ele conheceu Deus de seu pai. Não vê muito esse homem. Meu pai era um homem de Deus. Meu pai era um homem de oração. Não vê isso? Meu pai, ele levantava de madrugada, botava todo mundo no culto doméstico. Meu pai fazia isso, fazia aquilo. Isso é um legado. Então Isaac, ele herdou isso, aprendeu isso do seu pai. De ter confiar em Deus.
Isaac, herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa. E ele aprendeu o exemplo do seu pai. De quê? Qual foi o exemplo que ele aprendeu do seu pai? De depender de Deus em todas as coisas. Ele aprendeu a depender de Deus. Ele, quando assumiu o lugar do seu pai, eu imagino o peso, a responsabilidade que ele assumiu o lugar de Abraão, patriarca. Ele edificou altares, invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com Deus. De quem? De seus pais. Quem nasceu num berço evangélico e os pais passaram a ser, é bom. Agora, quem depois, hoje é o momento de passar para os filhos esse legado de fé, de confiança em Deus. Então, o legado de Isaac é de uma fé serena, marcada por quê? Por obediência silenciosa e pela confiança constante, não vacilante, constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram o quê? Adversas. Que foi o tempo que veio a fome, que ele foi lá para a terra dos filisteus. Houve aquela situação que eu já falei, mas ele confiou. De lá, ele foi para Berseba. Deus deu a vitória a ele. De todas as provações, chegou o momento da vitória dele. Então, Isaac, e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Eu falei aqui no início, falando sobre Isaac, comentei sobre isso, que ele casou com uma mulher estéril, demorou 40 anos, orando a Deus, era um homem de oração. Isaac era um exemplo, que ele orou tanto, até para casar ele orou. Que quando Eliezer vinha chegando com Rebeca, que foi buscar lá em Padã Arã, onde que estava Isaac? Isaac estava no campo, fazendo o quê? Orando. Quando a Rebeca disse: quem é aquele rapaz lá que moço lá? Disse: lá é meu senhor Isaac. Ela cobriu o rosto, era a cultura da época. E conduziram Abraão. Foi quando Abraão ali, ele celebrou o casamento do seu filho com Rebeca. Resultado de oração. Isaac estava orando. Eliezer, que estava incumbido dessa missão, fez prova de Deus, orando. Não tinha como dar errado. Para você ver, teve conflito, porque eram humanos. Nós precisamos inculcar na nossa mente que não somos perfeitos. Estamos caminhando para o caminho da perfeição, mas estamos sujeitos a erros. Estamos sujeitos a enfrentar situações adversas como ele enfrentou. Mas, todavia, ele permaneceu fiel a Deus. E aqui o comentador diz o seguinte: seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. E dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade a quê? Aliança. Aliança divina. E o que Isaac ensina para nós? Isaac nos ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando o quê? Confiamos em quem? Pode continuar. Para o quê? Para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Isso é legado. Como que o meu pai fazia? Quando o meu pai ia fazer algo, como é que ele agia? Como que minha mãe fazia? Isso é legado. Se o meu pai agia dessa maneira, vou fazer da mesma maneira.
E para nós concluirmos, o legado de Jacó. Esse aqui foi o mais complicado. Desses três, o mais complicado que eu acho foi o Jacó. Dos altos e baixos. Mostrando a realidade do ser humano. De altos e baixos. Homem com virtudes e erros. É nós. Com virtudes e erros. Agora só nossas virtudes precisam ser maior do que os erros. Principalmente no âmbito familiar, casal. Dia que está a mulher zangada, pega esse legado de virtude e erro, vira o contrário. Em vez de ler primeiro as virtudes, vê primeiro os erros. Quando vê tanto erro que ele sufoca as virtudes. Mas quando você coloca as virtudes primeiro do que os erros, vai sufocar os erros, os defeitos. Então o homem de virtudes e erros. O que eu gosto da Bíblia Sagrada, amados, é que ela não encobre nada. Ela não protege no sentido, se alguém errou, ficou aqui camuflado. Ninguém ficou sabendo, não. Ela conta o lado bom do que a pessoa fez, mas se cometeu os erros, também ela vai registrar. Se fosse hoje, a Bíblia fosse escrita hoje, o que tinha de advogado ganha dinheiro, porque disse, ó, esse aqui eu vou entrar com processo. Eu fui defamado aqui. Expuseram aqui, foi exposto a minha situação. Isso é constrangimento. Isso dá direito de eu ser indenizado. A Bíblia, ela não encobre. Ela registra tanto com os legais, os bem feios, aquilo que é bom, como aquilo que é ruim também. Ela deixa escapar. Não vê o caso de Davi? Homem segundo o coração de Deus. Mas encobriu o erro dele? Com Betseba? Não. Deixou bem claro. Então a Bíblia, por isso que ela é a verdade. É a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras nos mostra que pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria o quê? Perfeita. Não tem família perfeita. Porque perfeito é só Deus. Tem abençoada, desfruta de uma felicidade mútua. Isso aí pode acontecer. Perfeição não. Entretanto, que Abraão, Isaac e Jacó, assim como a sua e a minha família, ele diz aqui como as suas famílias, não eram perfeitas. Quando entendemos essa verdade, o que acontece? Paramos de exigir de nós e nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Como é que eu quero que alguém seja perfeito se eu não sou? Podemos ensinar princípios, ensinar a palavra de Deus. Estamos caminhando para a estatura de varão perfeito, mas não somos ainda. Quando que dá isso? Na consumação da salvação. E nós vamos sair desse corpo pecaminoso e vamos estar num corpo glorioso. Agora podemos dar bons exemplos. Bons exemplos, eles são demonstrados, como diz aqui. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame a sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Não podemos terceirizar. Nem esse menino não presta, vamos mandar ele embora de casa. Não, é seu. Não terceirize. Somos nós que temos que cuidar. E temos que aceitar ele. É papel nosso. Aprendemos aqui com os patriarcas que a vida familiar saudável. Qual que é o resultado de quê? Do temor a Deus. Resultado do temor a Deus. Que temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é honrar a Deus. É reconhecer que Ele é Senhor, nós somos servos. Que Ele é o Criador, nós somos a criatura.
Isso é o temor de Deus, saber que Ele é soberano. Baseado no temor a Deus, que é algo que nós podemos, ter o temor de Deus. E a submissão aos seus mandamentos. Submissão à palavra de Deus. O temor a Deus é o princípio de quê? Da sabedoria. Primeira coisa, quer ver a sabedoria é ter o temor de Deus. E dentro da vida de Jacó, ele aprendendo agora, nessa trajetória dele, do arrependimento, que mudou a vida dele, o destino dele, do que ele passou, quando ele fez aliança com Deus, que ele chegou retornando de Padã Arã, ele chega em Siquém, a sua filha Diná é abusada por Siquém, filho de amor. E quando acontece isso, Siquém queria casar com Diná. Só que os irmãos de Diná não queriam esse casamento. Chamou de incircunciso. Disse, não, por isso não. Eu só aceitamos se todos esses homens daqui se fizer a circuncisão. Todos circuncidaram. 3 dias depois da circuncisão, Simeão e Levi foram lá e exterminaram todos os homens dali, daquele povo, e resgataram a sua filha, sua irmã. Quando amanheceu o dia que Jacó, ele viu diante dessa situação que poderia vir uma represária daquela nação e dizimar toda a sua família, Deus falou com ele. O que Deus falou com Jacó? Lembra da aliança? Tu fez? Tu lembra do compromisso? Tu fez quando estava fugindo do teu irmão. Cumpri ele. Vai a Betel. Foi quando ele foi a Betel. Depois você pode ver o capítulo 35 do Gênesis. Vai a Betel. E lá em Betel ele cumpriu o voto que ele tinha feito com Deus. É tendencioso nós fazemos voto e às vezes esquecer. Não faça voto mirabolante que você não dá conta de cumprir. Faça dentro das suas limitações, daquilo que é do Senhor. Aí ele foi lá, deu uma ajeitada assim, uma garimbada na família, e aí foi a Betel. Foi lugar de refúgio. Betel é lugar de refúgio. Betel é lugar de escape. A pessoa pode estar jogada na sarjeta lá no mundo, mas aqui é o lugar de refúgio. Aqui é o lugar de transformação. Aqui é o lugar de estar protegido pelo Senhor. E foi isso que Abraão fez. Deus levou ele para Betel, para a renovar a aliança, e dali uma nova história na vida de Abraão. As bênçãos, ela ofusca a tragédia. Para concluir, e já chegou ao final aqui. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência. Deus fez ou não fez? Fez. Deus cumpriu com a sua palavra. Jacó foi transformado e restaurado. Por quem? Pelo Senhor. Não adianta, amado, alguém querer mudar outro. Nós não temos poder de mudar ninguém. Quer ver, as pessoas querem transformar outra força. Se a palavra de Deus não encontrar guarida no nosso coração, se não for o Senhor, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, não tem transformação. O Senhor foi que fez essa transformação. E como é que Deus trabalha? Deus trabalha pela sua palavra e pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então Jacó, ele foi transformado pelo Senhor. E toda restauração tem propósito específico. Qual que é ele? Revelar a presença de Deus, a sua bondade e misericórdia. Então, a transformação de Deus traz isso para nossas vidas. O que seria de nós sem a misericórdia dele? A Bíblia diz lá no Jeremias
na sua Lamentação 3:22, que a razão de não sermos consumidos são o quê? As misericórdias do Senhor. Então, as grandes misericórdias. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem imperfeitos. Ele sabia que eles eram imperfeitos, mas Deus trabalhou exatamente. Jacó mentiu, enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois, sendo primogênito, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois ele chorou amargamente, querendo, mas já era tarde demais. O escritor aos Hebreus diz que ele chorou, capítulo 12, mas foi tarde. E ele também não vigiou nesse sentido de construir a família dele. Ele casou com a mulher lá dos cananeus de Hititas, que era da descendência lá de Ismael. Então ele não fez igual Isaac, como Deus queria que não se misturasse com aquele povo. Ele se misturou, desobedecendo assim a ordem de Deus. Ele não chegou o tempo, ele não teve o temor de Deus. Ele procurou desobedecer a Deus. Vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a diversidade como uma maneira de ensinar e instruir. As provações, situações adversas nas nossas vidas, muitas delas são pedagógicas. O Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos instruindo. Agora precisamos ter esse entendimento, para não virmos murmurar, porque é tendencioso vir a murmuração. Mas quando nós entendemos o que nós temos que fazer, Senhor, me dê graça para me suportar, porque as provações vêm, mas vêm as vitórias, vêm os desertos da vida, mas também vêm os oásis. Deserto tem fim. As bênçãos de Deus, elas são infinitas nas nossas vidas. E para concluir, Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidade, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênção na caminhada com Deus. Amém, meus irmãos? Então fechamos um trimestre muito rico. Guarde sua revista, tenha ela, mas depois, se for me lembrar de ministrar algum assunto, ela vai lhe ajudar muito na preparação de um sermão. Tá bom? Que Deus abençoe. Quero agradecer aqui a superintendência pela oportunidade.